o credor ten un bono, o sea, un bono, un papelzinho que fala: este señor ten emprestado R$1000 e a empresa ten que devolver esses R$1000 de aquí a un ano con juros de 20%, por exemplo. Ou seja, o que ten o credor é unha garantía de que vai recibir seu empréstimo con un certo juro. E tudo isso está marcado en papel. Se quando chega un momento non pagan a ele o que estaba no papel, ele tem direito a pedir a falencia da empresa. Porque a empresa non cumpriu un contrato. Tá? Agora, o que acontece con o acionista? Vamos colocarnos na peor situación posible. Vamos supor que unha empresa entra en falencia. Entón, como os credores ten eses papelcinhos onde figura o valor do empréstimo e o juro do empréstimo, tá? Entón, quando a empresa entrou en falencia, ela vai ser liquidada e o liquidador vai comenzar pagando primeiro os direitos trabalhistas dos empregados da empresa. Isso é sagrado. Uma vez que pagou isso, se sobrar, ele vai começar a pagar aos credores e aos acionistas. E vai pagar o que faz os patrocínios. Então vai começar a pagar e vai pagando. Se depois de pagar a todos ainda sobrou dinheiro, que já é meio milagre, então com esse pouco que sobrou, ele vai começar a pagar os acionistas. Então, vocês veem, o acionista é privilegiado no sentido de que participa do governo da empresa, mas é relegado no sentido de que não tem tanto direito a receber o seu dinheiro quando a empresa quebra. Viceversa, o credor é relegado quando se trata do governo da empresa, porque não tem voto na assembleia que decide isso. Mas, por outro lado, ele está beneficiado porque a dívida tem que ser paga com prioridade sobre o pagamento do valor dos ações. Então, você vê que é uma espécie de pugna. Por um lado não é melhor, por outro lado é pior. Tem ainda uma situação importante que é com relação aos impostos que paga cada um. Por exemplo, quando a empresa paga ao acionista um dividendo, tem que descontar o imposto sobre esse dividendo. Mas quando ela paga os juros de um empréstimo, ela não precisa descontar imposto de renda para esse investidor, para esse credor. Desde esse ponto de vista, de novo, o credor tem uma pequena vantagem sobre o acionista. Juntando tudo isso, os economistas começaram a se preocupar, a quebrar a cabeça, pensando, mas então, em função de todos esses fatos, que é melhor, ter capital próprio ou ter capital terceiro? Isso é o que se chamou o problema da estrutura de capital. Toda empresa tem, então, um problema de estrutura de capital no sentido de que quando toma decisões sobre como compor seu capital, tem que levar em conta que capital é melhor, conseguir capital próprio ou conseguir capital de terceiros. Sabendo isso, ele tem as coisas mais ou menos resolvidas. Mas se não sabe, cada vez que ele precisa de mais capital, a escolha de que tipo de capital vai usar é todo um exercício de adivinação, que não vai, o que vai levar a um conjunto de preocupações e de decisões sem fim.
E essa é a situação, então, entre 50 e 60 e algo. Durante esses 10 anos se discutiu muito esse problema. E foram muitos os economistas que tentaram resolver esse problema. Só que até que o Modigliani e o Miller entraram na questão e encontraram uma maneira de decidir esse problema da estrutura de capital de uma maneira ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo clara. Qual é essa ideia? Bom, a ideia básica se baseia, primeiro, no conceito de valor da empresa. Essa história de que a empresa não vale o que dizem os livros de contabilidade, ou seja, o valor de livro, como se diz. Por exemplo, esta planta foi comprada por R$1 milhão. Esse é o valor do livro. Mas esse valor está sujeito tanto ao problema de inflação como ao problema de que a empresa pode ter variado, por exemplo, no seu risco. E o risco não é levado em conta nos livros de contabilidade. Ninguém se lhe ocurre colocar na contabilidade de valor esta planta 1 milhão, mas com o risco que tem, baixamos para 500 mil. Isso os contabilistas não fariam nunca. Então, nessas circunstâncias, é que apareceram Modigliani e Miller. E eles falaram, não, o que nós temos que levar em conta é o valor de mercado da empresa. E a partir desse conceito, eles descobriram quais eram as taxas que deviam ser pagas pelo capital próprio e pelo capital terceiro. Na época, na verdade, Modigliani e Miller consideraram que o capital terceiro era um capital livre de risco. Ou seja, que a taxa que pagava o capital de terceiros era RF, Free Risk. Hoje em dia isso é insustentável. Na época podia ser certo porque a empresa estava todavía na época em que as coisas se faziam de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais cuidadosa. Mas hoje em dia, imaginar que a dívida de uma empresa é algo tão seguro como recibir a caderneta de poupança é uma coisa extremamente aventurada, extremamente temerária. Então, na verdade, o que nós fizemos com relação à empresa, então, é que simplesmente a dívida é um investimento de risco, não tão arriscado como o investimento em capital próprio, mas sim muito mais arriscado que a caderneta. E nessas condições, a famosa proposição 2 de Modigliani e Miller deixava de ter valor, porque ela estava escrita partindo da hipótese de que o capital da dívida era um capital sem risco. Então vejam como era a proposição 2 de Modigliani e Miller na época em que foi apresentada ao público, que foi mais ou menos em 1965. Então, nessa época, eles colocavam essa proposição 2 da seguinte maneira. Isso. Beleza. Acho que ele está. Diga. Então, vejam bem. Vamos colocar então M e M. Proposição 2. É assim como se escreve nos livros, está em todo lado. Já é tão importante
este modelo que ya no se llama de modilidad libre, se llama Ya todo el mundo cuando habla en sabe lo que significa. Y este M'2 se escribe así. El retorno capital accionario es igual a RAU, ahora vamos a ver lo que significa, más, y aquí voy a colocar lo siguiente, U menos T alícuota de impuesto, sabemos, multiplicado por D dividido A, vamos a ver lo que significa, y aquí vamos a colocar RAU menos RD. Y la segunda parte de la proposición es que ORD es igual a RF, o sea que ORD no tiene riesgo. Entonces, esta es proposición 2, que podemos llamar de clásica. Bueno, ¿será que mudó alguna cosa? Sí, mudó porque nosotros ya sabemos que esta parte hoy en día, no se sustenta. Entonces tenemos que mudar a modilidad libre. Y esa mudanza, igual que la siguiente manera. Vamos a comenzar con RD. Antes RD igual a RF. Entonces, eso es insustentable y por tanto tenemos que introducir la idea del riesgo de la dívida. O sea, que el capital de dívida tiene riesgo. Y entonces voy a colocar esto así, como RDU, que tiene un papel semejante a RDU, todo esto, más, y aquí voy a colocar D sobre A, y RDU menos RF. Y la primera proposición se mantiene más o menos a misma, solo que a diferencia va a estar aquí. En vez de ter aquí RA1 menos RD, voy a colocar RA1 menos RD1. Y ahora vamos a intentar esclarecer esto antes que vocês tengan la cabeza pensando. Olha, RAU, esta letra U, está colocada para indicar que se trata de una empresa unlevered, como falan los americanos, o desalavancada, como falamos nosotros. Y también nos usamos un termo que es más interesante en Brasil. Falamos que esta empresa tiene endividamiento cero. O sea, D igual a cero. Entonces, ahí está a llave de esta afirmación. O que Modigliani y Miller querían enfatizar con estas proposiciones es que a taxa que se aplica a una empresa o a taxa que corresponde a una empresa depende do seu grau de endividamento ou de sua alavancagem. Y en particular, existe a llamada empresa desalavancada o empresa sin dívida, en que las taxas son RA1 y RD1. O sea, RA y RD son
taxa do capital accionário e taxa da dívida. Quando a empresa está desalavancada. E RAU e RDU são as taxas do capital acionário e da dívida quando a empresa está desalavancada. Há algumas questões de detalhe aí que nós não vamos entrar para não complicar, mas essencialmente esta é a ideia. Então, vocês veem que nestas condições a taxa do capital acionário e a taxa do capital BD, ambas crescem com a relação entre dívida e capital acionário. A diferença é que com a MM clássica, no caso de RD permanece constante e só aumenta o capital acionário. Neste outro modelo, aumentam as duas, justamente devido ao risco que aparece na dívida que não estava considerado, não estava contemplado no caso da MM clássica. Bom, qual seria a consequência disto? Vocês se lembram que, uma vez que eu conheço a taxa do capital acionário e da dívida, eu posso achar o que se chama o custo do capital, o WACC, que não é mais que uma espécie de promédio dos dois. Ou seja, é o custo do capital completo. Em vez de eu lidar com uma taxa de capital acionário e uma taxa de capital por separado, eu posso pensar em uma taxa única, aplicada a todo o capital, a soma de A e de D. E esse é o que nós chamamos de RW, que é o WACC famoso. RW, que representa o quê? É a taxa do capital da soma dos dois. É o que nós chamamos de B. Então, é como se eu juntasse os dois capitais e, em vez de usar as taxas individuais, usasse uma espécie de taxa equivalente. E este RW, quando eu calculo este RW, como tenho que fazer? Olha, este RW, se eu der assim, vai ser A dividido A mais D por R A mais 1 menos T por D sobre A mais D sobre RD. Então, se eu substituo na fórmula geral do WACC, substituo RA e RD dados pela segunda proposição de Miller, modernizada, vamos dizer, então eu vou ter uma forma de RW que muda com o grau de endividamento da empresa.
puede ser representada gráficamente de menor forma de esta manera. Si lo represento aquí, R dado nace, digamos, esto aquí. Ou seja, para um certo grau de endividamento, que nós chamamos grau de endividamento ótimo, o custo de capital da empresa é mínimo. Isto é algo extremamente importante, porque me diz o seguinte: para encontrar a melhor maneira de estruturar o capital de uma empresa, não é o melhor usar só capital acionário, nem também não é usar só capital de RD, ou seja, de dívida. Mas há uma combinação, uma proporção entre capital acionário e dívida que me produz o menor custo de capital. E como o valor de mercado da empresa é o EBIT dividido o custo de capital, então o custo de capital mínimo equivale ao máximo valor de mercado da empresa. Ou seja, sem necessidade de fazer nada, basta eu encontrar a proporção certa entre dívida e capital acionário da empresa para eu conseguir elevar o valor da empresa. Vejam bem, há formas rápidas de mudar o endividamento da empresa. Por exemplo, se eu quero aumentar o endividamento, eu tomo mais empréstimo. Se eu quero diminuir o endividamento, então posso medir ações. Então, se uma empresa está em um determinado valor, suponhamos que eu sou consultor de uma empresa, e me diz: olha, nós estamos neste momento em 40% de capital de dívida e 60% de capital próprio. Será que isso é melhor? Estamos trabalhando bem ou temos que mudar? Então aí o cara faz as contas e diz: não, tem que mudar. Tem que ir a 50 e 50. Ou seja, tem que aumentar o capital acionário e diminuir o capital. Então aí é que a empresa vai a emitir ações até conseguir chegar à proporção certa. Há outras formas. Por exemplo, uma forma em que as empresas conseguem diminuir seu capital próprio é recomprando suas ações. Vocês vão, hoje em dia no Brasil apareceu a loucura de eliminar capital próprio, não é? Dessa maneira, porque justamente eles percebem que depender do capital de terceiros é mais conveniente que depender do capital próprio. Então, como se faz isso? De recompra de ações. É a forma mais prática de fazer isso. Mas, em último análise, então, vocês veem que minha maior, então, o grande problema de estrutura de capital que existia naquela época foi resolvido por Modigliani. Agora, basta que eu determine
a relação ótima que se obtém derivando uma simples fórmula e igualando a zero, e dessa maneira eu consigo chegar ao produto de capital. Então é um aspecto que não oferece hoje em dia grandes complicações para ser resolvido. Claro que com uma série de precauções para saber exatamente como é a estrutura de capital da empresa, como é que ela depende, como é que ela muda, de que forma se pode mudar, tudo isso importa, para chegar a uma situação nova na qual a empresa fique com menor custo de capital do que tinha antes. Mas vocês percebem que isso é extremamente importante. Por quê? Porque eu aumentei o valor de o valor de mercado, aumentei o valor de mercado da minha empresa sem fazer nenhum projeto, nenhum investimento, simplesmente mudando a estrutura de capital. Hector, como é que é mesmo o valor da empresa? Seria o limite dividido pela verdade? Seria assim. Na verdade, a empresa tem sua começa com a receita, aqui aparece o gasto mais a depreciação. Aqui, então, aparece o EBIT, ou seja, o ganho antes dos interesses, como os juros e os impostos. Certo. E agora, então, posso fazer o seguinte: posso colocar aqui o imposto. E eu tenho o que seria o EBIT, não é? Porque eu tirei as taxas. Então, usando a regra del ciclo gráfico, tenho EBIT, e como aqui tirei as taxas, eu tiro a letra T daqui. Só que isso também se chama, tem outro nome, que é NOPAT. Ou seja, Net Operating Profit After Taxes. Que ainda não é outra coisa que o lucro líquido, no conceito antigo do lucro, quando ainda não se descontava o custo do capital acionário. Então, isto aqui ainda tem que tirar o RW por B, e aqui eu tenho o V. Então você vê que, como isto, na verdade, não é um fluxo de caixa, porque eu não tenho obrigação nenhuma de pagar aos acionistas, então a soma de V e RW, que é o NOPAT, dividido pelo RW, é o valor de mercado da empresa, o VME. Porque essa é a equação básica. É como se fosse uma perpetuidade. Isso. Então vocês veem que, sem mudar nada aqui, nem os gastos, nem o capital,